Olá, artista! Tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre a importância do figurino na criação de personagens para animação. Se você não me conhece, eu sou a Mirella, sou artista e animadora 2D. Bom, mas afinal, por que eu resolvi trazer esse assunto aqui? Para você me conhecer um pouquinho mais. Eu já estudei moda. Antes de começar a estudar animação, eu queria fazer moda. E eu fiz alguns anos de corte e costura e cursos também sobre design de figurinos. Mas aí eu acabei mudando minha trajetória, indo para animação, porque eu me identifiquei mais. Então, por estudar moda antes, fazer figurinos em personagens, para mim era muito natural. Mas quando eu cheguei na faculdade, alguns dos meus colegas, eles desenhavam os personagens pelados, sem roupa. Eu gostaria muito de saber o porquê, então eu fui e perguntei para eles por que eles estão sem roupa. E eles diziam assim: "Ah, é porque eu não sei desenhar roupa. Ai, é porque eu não sei o que colocar nele". Então eu percebi que isso realmente falta dentro dos cursos de animação. A gente não aborda muito sobre os figurinos em si. E isso é algo muito importante quando você vai fazer o conceito de um personagem. Por isso que eu achei legal vir aqui e dar algumas dicas de como você aperfeiçoar esta área dentro do seu design, dentro do seu trabalho. O que eu quero enfatizar aqui neste vídeo é que esta parte ela é muito importante. O figurino, ele fala muito quem é o personagem, faz parte da leitura e de quem é esse personagem. Então não deixe isso de lado. Realmente estude sobre o assunto. Não estou dizendo que você precisa estudar moda para fazer animação. Não estou falando isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que é realmente importante você fazer uma pesquisa antes de criar o seu personagem e dedicar um tempinho a mais nisso. E agora eu vou te dar algumas dicas de como fazer. A primeira coisa que você precisa levar em conta antes de fazer o design do seu personagem é ver em que mundo ele vive. Se ele vive numa época ou num período que já existiu, ou se é um mundo fictício e fantasioso. Se ele é de uma época que já existiu ou existe, você vai buscar referências dentro dessa época. Agora, se o seu personagem vive num mundo que ele não existe, que é um mundo fictício, um mundo que é todo criado, você pode ter certeza que esse mundo tem referências de algo que já existiu. Então, você não vai ficar completamente sem referências. Você vai buscar referências que se adequam a esse mundo. A segunda dica que eu quero dar para você é: qual é o caráter do seu personagem? Ele é um personagem extrovertido? Ele é um personagem tímido? Ele é um personagem que esconde coisas, é misterioso? Tudo isso vai influenciar no figurino. O figurino precisa mostrar quem é esse personagem. A leitura dele. Quando você olha aquele personagem, o figurino tem que ajudar a você entender quem é esse personagem. Então, você precisa estudar que cores você vai colocar. Esse figurino vai ter pontas? Ele vai ser um figurino mais simples, mais arredondado? Isso é importante. Inclusive, se você quer um vídeo sobre criação de personagens, do figurino do personagens na prática, coloca aqui embaixo nos comentários que eu faço para te ajudar. A terceira dica que eu quero dar para você é o seguinte: busque referências reais. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós, artistas, gostamos muito de admirar o trabalho de outras pessoas, mas nós não vamos buscar outras ilustrações como referência. Nós vamos buscar fotos, vídeos, materiais reais para fazer
o figurino do nosso personagem. Se o nosso personagem é da era vitoriana, nós vamos buscar materiais dessa época. Fotos. Nós não vamos buscar ilustrações de outras pessoas que também fizeram personagens da era vitoriana. Não, nós vamos buscar fotos. Por quê? Porque é importante nós termos referências de coisas reais, de coisas que existem, de coisas que realmente funcionam. Tecidos, costuras, babados, tipos de tecidos daquela época, como é o caimento desse tecido, nós precisamos saber. Quanto mais nós estudarmos, mais rico vai ficar o nosso trabalho, mais rico vai ser o nosso personagem, mais crível, certo? Então, outro tópico dentro desse que eu acho muito interessante é você estudar como que era feita aquela roupa daquela época. Na Segunda Guerra Mundial, tinham muitas restrições. Alguns tipos de tecidos não eram mais utilizados porque foram utilizados para fazer materiais para a guerra. Você sabia disso? Então, no seu personagem da Segunda Guerra Mundial, você não vai colocar esse tipo de tecido. Você vai colocar os tecidos que eles usavam naquela época. Assim como modelagem, a costura. Quanto mais, repito, quanto mais você saber, quanto mais você pesquisar, mais rico vai ficar o seu trabalho. E talvez você possa se deparar com uma situação do tipo, mas a época que o meu personagem vive, não existia câmera fotográfica. Tudo bem, você vai buscar referências reais sim, mas como? Em filmes e nos museus, principalmente nos museus. Nos museus, tem réplicas dos figurinos que eram usados nessas épocas primitivas. É muito interessante você procurar suas referências lá. Assim você consegue ver pessoalmente como era feito. A quarta dica que eu quero dar para você é a seguinte: você vai fazer o seu personagem e o conceito do figurino desse personagem de acordo com a linguagem do projeto. Se é um projeto em que a linguagem ela é mais simplificada, a arte ela é mais simples, você não vai colocar muitos detalhes dentro desse figurino. E da mesma forma, se o seu projeto que você está trabalhando, ele pede mais detalhes, aí você é livre para colocar os detalhes que você quiser. Uma coisa também que é importante dentro desse tópico: qual é o tipo de técnica que vai ser usada? É tradicional? É cutout? É stop motion ou é 3D? Dependendo da técnica, você também tem certas restrições. Por exemplo, na animação cutout, é muito comum fazermos coisas um pouco mais simples. Por quê? Porque na hora de irrigar, na hora de fazer o rig do personagem, se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no vídeo que eu falo sobre a produção de um projeto, que eu explico detalhado cada etapa. Mas o rig do personagem, quanto mais detalhes você coloca, mais pesado ele vai ficar. Tanto para colocar no setup da cena, quanto para fazer a animação. Personagens com muitas linhas, vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer o rig. Então, são coisas que nós temos que tomar cuidado, porque isso também vai influenciar no prazo final do seu projeto. Eu, inclusive, já trabalhei em projetos que um personagem tinha muitas linhas, tinha muitos detalhes, e isso acabou atrasando um pouquinho mais a liberação do projeto. Por quê? Porque o personagem tinha muitas linhas, então o prazo para o rig dele ficar pronto demorou um pouquinho mais, assim como é um personagem mais trabalhoso para animar. Então, são detalhes que são muito importantes a gente tomar cuidado. E eu estou dizendo isso de forma prática, dentro de uma produção de um projeto. Agora, se você está criando personagem para você, para o seu portfólio, aí você pode abusar dos detalhes. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que é muito importante você fazer uma pesquisa detalhada antes, mesmo que seja para o seu portfólio. Quanto mais você mostrar que você sabe, mais o seu portfólio vai ser atraente para os estúdios de animação, para eles te contratarem. Então, saiba o que você está fazendo. Pesquise antes. Quem é o seu personagem? Aonde ele vive?
Que tipo de figurino você vai colocar? Cores, texturas, formas. O seu personagem, ele é tímido? O seu personagem, ele é alegre? Ele é o mocinho? Ele é o vilão? Ele é o vilão com cara de mocinho? Ele é o mocinho com cara de vilão? Você precisa mostrar isso também com o figurino dele. Não deixe essa parte de lado, porque eu já vi muitas pessoas acabarem deixando essa parte de lado e isso é um erro. Estude e capricha no figurino do seu personagem, porque vai chamar muita atenção. Também com acessórios, com o estilo de cabelo, tudo isso é muito importante. E eu quero também dar uma dica para você de um livro que eu uso como referência. É este aqui, 100 Anos de Moda. É um dos livros que eu uso como referência quando eu vou criar personagens. Ele tem várias fotos. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar um maior aqui para mostrar. E a gente consegue entender com esses livros, olha que legal isso. A gente consegue ver com esses livros detalhes e também com as legendas a história. É muito interessante. Olha que legal. Aqui tem umas mais modernas também. Olha esse que legal. Tá vendo? Os livros podem ser riquíssimos para nós com referências. E também aqui tem alguns desenhos de croquis, que são os desenhos que os estilistas fazem para depois passar para quem vai costurar, né? Então é muito legal a gente também ver o processo de criação desses figurinos, como que os estilistas pensavam para a gente poder criar os nossos personagens. E nesses livros você vê alguns detalhes que são muito legais e muito importantes, que deixam a nossa história mais rica. Então é isso. Gostou de saber mais sobre figurinos de personagens? Já coloca aqui embaixo o que você achou. Se você trabalha com conceito de personagem ou quer trabalhar, eu quero conhecer mais sobre você também. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E se você tem um amigo aí que está precisando estudar figurino de personagem, manda esse vídeo para ele. Um beijo e tchau, tchau!